Onde está o Evangelho de Jesus? Ele está no Novo Testamento. E onde está o Novo Testamento? Ele está na Bíblia. A Bíblia é o conjunto de textos que formam o Velho Testamento e um outro conjunto de textos que formam o Novo Testamento. Tanto o Velho quanto o Novo Testamento são publicados no livro que leva o título de Bíblia ou Bíblia Sagrada. O que nos interessa aqui é o Novo Testamento. Ele é composto de 4 evangelhos e mais as cartas de Paulo de Tarso e alguns outros textos. 4 evangelhos? Sim, porque são os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo que Mateus e João foram discípulos diretos de Jesus e Marcos e Lucas foram apóstolos, discípulos de Paulo de Tarso. Esses 4 evangelhos são chamados de evangelhos canônicos. Eles foram aceitos pela Igreja Católica como os únicos verdadeiros e que se encontram conosco até os dias atuais. Mas, se são os únicos verdadeiros, isso quer dizer que existem outros evangelhos? Sim, existem e são diversos. Eles são chamados de evangelhos gnósticos ou evangelhos apócrifos. Os gnósticos, como por exemplo o evangelho de Tomé, esses são textos que têm por base a doutrina do gnosticismo. Aliás, não falemos em doutrina, mas interpretação do gnosticismo, que entre os anos 120 e 240 deu ênfase à importância do conhecimento para a autoeducação e o aperfeiçoamento espiritual. Todos esses evangelhos que não estão no Novo Testamento são considerados como apócrifos, ou seja, não verdadeiros. Eles não são aceitos pela Igreja Católica e não fazem parte do Novo Testamento. O Evangelho de Tomé, por exemplo, que é um evangelho apócrifo muito conhecido, ele não relata a vida de Jesus, porque dá ênfase, em verdade, aos ensinos morais do Mestre. Mas onde encontramos várias passagens que também se encontram em Mateus, ou em Marcos, ou em Lucas, ou em João. Então existem sim diversos textos, também chamados de evangelho. Então citamos aqui o Evangelho de Tomé, mas tem, por exemplo, o Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Maria e vários outros. São mais de uma dezena de outros textos que não foram considerados quando da composição do Novo Testamento. Nós espíritas, através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, obra coordenada por Allan Kardec, nós estudamos os ensinos morais de Jesus Cristo. E nos baseamos nos chamados 4 evangelhos canônicos. Mas temos na literatura espírita algumas obras bastante importantes a respeito desses outros evangelhos, que são normalmente classificados como apócrifos, não verdadeiros, e alguns dentro dessa corrente gnóstica. Inclusive, nós temos uma obra do Hermínio Miranda a respeito do Evangelho de Tomé, que vale a pena ser lida. Então, se você não sabia, a história é essa. O Evangelho de Jesus
Ele está ali no Novo Testamento. E o Novo Testamento, embora tenha também edições somente dele, normalmente ele é publicado junto com o Velho Testamento, formando então o conjunto da Bíblia Sagrada. Mas o mais importante para nós espíritas são os ensinos morais de Jesus.